Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu venho mais uma vez compartilhar o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para edificar as nossas vidas. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o obreiro aprovado. Nossa palavra está em 2 Timóteo 2,15, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Procura apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu essas palavras ao jovem pastor Timóteo, o tempo era de graves ameaças à fé cristã. De um lado, havia o fogo da perseguição que soprava com grande força. E de um outro lado, o assédio dos falsos mestres, dos falsos profetas. Eles eram muito audaciosos. Então, muitos crentes, eles estavam neste momento abandonando o evangelho por causa disso. E apesar de estar velho e cheio de cicatrizes, Paulo, ele se preocupa em manter acesa a chama da fé. E também ele se preocupa em não contaminar o evangelho de Cristo, para que chegasse até as gerações futuras. E dessa forma aconteceu, porque o evangelho chegou até nós. Então, embora Timóteo ele fosse muito jovem e tímido, ele estava à frente dessa igreja de Éfeso, ali localizado na Ásia Menor. Então, aquele era um verdadeiro campo minado para os falsos mestres. Então, Paulo começa a instruir a Timóteo. E ele começa a dizer para ele assim, olha, procura apresentar-se a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, o que ele está nos ensinando aqui? Que nós, como obreiros, nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Aquele que ensina, ele deve se capacitar, ele deve aprender para depois ele querer ensinar. Então, precisa haver no nosso coração esse desejo de aprendizado. Porque quem prega a palavra, ele precisa ser um mestre da palavra, ele precisa se instruir na palavra. E aquele que quer pregar precisa primeiramente aprender. Porque quem não abastece a sua própria alma com a palavra, como que vai poder alimentar aos outros? E apresentar-se no original significa estar pronto para o serviço. Então, o Senhor nos chama e nós precisamos estar prontos para esse chamamento de Deus nas nossas vidas, para esse chamado de Deus nas nossas vidas. E ele começa ali falando assim, olha, você precisa manejar bem as escrituras. Nós não podemos torcer a palavra de Deus. Quando a gente vai pregar a palavra de Deus, precisamos expô-la integralmente e corretamente, né? Precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade, sermos fiéis à palavra de Deus. Então, o obreiro, há uma necessidade de ele se preparar. Ele precisa ler a Bíblia, ele precisa ser edificado, porque ele vai edificar aos outros. Então, primeiramente, ele precisa edificar a si mesmo. E também um obreiro, ele precisa ser submisso. Porque um obreiro rebelde, ele não chega a lugar algum. E só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E outra coisa, ele precisa também ser produtivo. Aqui ele fala que para que ele não fosse improdutivo. Então, ele precisa ser produtivo, ele precisa dar frutos, ser frutífero. E ele continua ali instruindo. Paulo continua instruindo a Timóteo, ele fala assim, olha, evite conversas inúteis, conversas tolas, insensatas. Ele fala, não seja insensato, não seja improdutivo, né? Foge
das paixões malignas, das paixões da sua juventude. Ele fala assim: aparta-se das injustiças, aparta-se das discussões tolas. Como hoje a gente vê irmãos na internet se degladiando, conversas inúteis, acusações, críticas. Ele fala: não é para ser desta maneira. Assim você não será aprovado. Ele fala assim: se você se purificar destes pecados, você será útil para todo bom serviço, você será útil para Deus. Ele fala que para que o Timóteo seguisse a justiça, a fé, o amor, a paz. Ele fala: se capacite para ensinar. Ele dá muitas instruções. É lindo de ver as instruções que Paulo dá para Timóteo. Ele fala: ora, é necessário que o servo do Senhor não venha a contender. Então ele está falando: fuja das contendas. E sim ser brando para com todos, apto para instruir. Então ele fala: você precisa ter mansidão, você precisa ser paciente, disciplinar com mansidão, levando as pessoas a conhecer a verdade. Aqui está uma grande chave: levar as pessoas a conhecer a verdade. A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, o obreiro aprovado, ele precisa ser esta pessoa que leva as pessoas até a verdade, que é a palavra de Deus. E o Senhor também fala na palavra, ele fala ali em Mateus 9, 38 e 39, ele fala: então, disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o Senhor também, ele nos convoca a gente orar e pedir por mais obreiros aprovados, por mais trabalhadores, por mais ceifeiros. A seara é grande, a colheita está preparada, mas precisamos de mais pessoas. Então, nesta manhã, eu quero convidar você. Você quer ser considerado por Deus um obreiro aprovado? Então, se instrua, se capacite. Agora, no dia 22 de outubro e 23 de outubro de 2021, nós vamos estar ali na nossa igreja com o Epicentro. Vai ser 2 dias de evangelização, de ensinamentos. Então, vá, se prepare, jejue para esses dias. Nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2021, nós vamos estar também ali no templo, na comunidade cristã Hebron, rua Luciano Spinardi 167. Nós vamos estar ali com a conferência do sobrenatural. Então se prepare para esse grande dia. Será um tempo onde o Senhor vai estar ativando os dons, derramando os dons sobre as nossas vidas, porque nós precisamos desses dons para que a gente possa edificar o corpo de Cristo. Então se prepare, eu convoco você nesta manhã, eu te chamo e eu espero que você diga: Rinene, eis-me aqui, Senhor, para que você possa chegar diante de Deus como um obreiro aprovado. Amém? Depois você pode ir novamente ali na carta de 1 Timóteo, na outra carta de 2 Timóteo ali, buscar mais de Deus, para que essa palavra ela entre no seu coração e faça morada, seja uma palavra rema para a sua vida. Amém? Então eu gostaria de orar nesse momento. Paizinho querido, nós clamamos ao Senhor para que nós chegamos diante do Senhor como obreiros aprovados, que maneja perfeitamente, corretamente a palavra da verdade. Nos capacita, Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos pessoas edificadas para edificar aos outros, Pai. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau e até uma próxima.